Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Amanda, eu sou uma mulher negra, com os cabelos trançados, compridos. Eu tenho 33 anos, moro em São Paulo, Guarulhos, com a minha filha de 14 anos, só nós duas. E eu sou uma mulher tecnologista, trabalho com tecnologia. Hoje eu trabalho na Talk2Works Brasil, sou uma desenvolvedora front-end, já tem 5 anos que eu... Cinco, não, estamos em 2021, já tem 6 anos que eu trabalho no mercado de tecnologia, já trabalhei com negócios, com sistemas ERP, com suportes, né? Fui rodando tudo até me achar. Hoje tem 2 anos que eu trabalho com desenvolvimento e eu também participo de algumas comunidades de tecnologia. Eu sou professora no Minas Programam, que é uma comunidade que dá aulas de programação para mulheres, né, de baixa renda. Eu já dei aula no Reprograma também, que é uma comunidade de tecnologia para mulheres. E hoje eu estou na organização do AfroPython Brasil também, que é uma comunidade que tem o objetivo de inserção e inclusão de pessoas pretas no mercado de tecnologia. Ah, eu esqueci de falar, sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas e formada em gestão de tecnologia da informação também. E tenho uma cachorra, uma bulldog inglês, Pandora. Boa noite, pessoal. Eu sou o Enoque. Eu sou Product Designer aqui dentro da DTI. Eu atuo já internamente na DTI já há 5 anos com Product Design, mas eu tenho algumas experiências anteriores também trabalhando tanto como UX Researcher como Product Designer e algumas experiências anteriores ainda de trabalhando com design de produto físico mesmo e design gráfico. Atualmente eu atuo como Product Manager. Apesar de formar por formação, eu ser Product Designer, atualmente eu atuo como Product Manager aqui dentro da DTI. Eu tenho 30 anos, moro aqui em BH, também sou um homem negro, e hoje a gente está aqui para poder discutir um pouquinho sobre como funciona tanto a questão da inserção das pessoas negras no mundo da TI e como funcionam essas redes de apoio, assim, quais são as redes de apoio que a gente conhece, quais são as motivações e o que acontece no mercado de trabalho hoje que muitas vezes dificulta ou favorece com que pessoas negras entrem no mercado de TI. E aí eu queria aproveitar e perguntar para você, Amanda, assim, considerando todas essas comunidades que você já participou, assim, quais foram suas principais motivações, assim, para atuar em cima dessas comunidades, assim, o que você percebia que te motivou a tentar fazer a diferença em cima dessas comunidades? Sim, Enoque, olha, eu vou falar que as comunidades é a maior rede de apoio que eu tive que fez a diferença na minha vida, sabe? Quando eu decidi fazer faculdade de tecnologia, não consegui fazer logo que eu saí da escola, porque eu tinha um bebê, né, tudo mais, mas quando rolou, assim, de eu entrar na faculdade, foi um choque, né, uma barreira, porque os cursos de tecnologia, na maioria das vezes, é formado por homens, e quando a gente olha, são homens brancos, né? Não tem mulher, as poucas que tem também não são mulheres negras, né? Já entra nesse recorte. E quando você vai para o mercado de trabalho, aquilo foi um choque para mim, sabe? Porque a gente faz aquele teste do pescoço, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um instituto, né, para pessoas negras, que é o Instituto GLE10, ele fala sobre o teste do pescoço, que é você entrar em um restaurante chique, entrar em um shopping ou em faculdades de elite e você rodar o seu pescoço e ver quantas pessoas negras que tem ao seu redor. E assim, quando você entra no mercado de trabalho, você vê que às vezes é só você ali, né? Eu não sei qual foi a consequência do universo, assim, né? Eu sou muito grata, mas eu sempre trabalhei em empresas grandes, trabalhei na IBM, na Telefônica, na TOTS. E quando você chega nessas empresas, eu acho que a minha maior dificuldade, assim, foi eu entender que eu estava ali porque eu merecia, sabe? Porque eu pertencia àquele espaço. Eu, tipo, no meu primeiro estágio na área, eu tinha vergonha de ir na máquina de café, você tem noção? Eu chegava lá, eu via, tipo, aqueles caras mais velhos do que eu, aqueles caras brancos, às vezes não tinha uma mulher, assim, eu tinha muita vergonha, eu falava, meu Deus do céu, né, assim, um dia eu lembro que eu levei marmita e meu chefe sentou comigo, eu falei, não acredito que esse homem vai comer comigo, meu Deus do céu, assim, então eu não me sentia pertencente àqueles lugares, e aí chegou um certo momento, assim, que
É muito legal, assim, vou até contar a minha relação com Minas Programam. Um dia, isso em 2017, eu estava ali aleatória, mexendo no Facebook, apareceu, e eu tinha muita dificuldade com programação, né? Apareceu para mim no meu Face, assim, curso para mulheres programadoras, Minas Programam. Aí eu me inscrevi, falei assim, nossa, eu vou fazer esse curso. Nem sabia o que que era, sabe? Assim, vou me inscrever e vou lá e vou fazer. Quando eu cheguei lá, o Minas Programam, ele é para um recorte de mulheres, realmente, assim, ele é para mulheres negras, mulheres de baixa renda, mães solos, tem todo esse filtro, assim. Quando eu cheguei lá, só tinham mulheres iguais a mim, e assim, foi muito louco, sabe, porque eu nunca tive essa experiência. Eu cheguei, é claro, né, mulheres iguais a mim, mas cada uma com as suas particularidades, e elas contando as experiências delas, as dificuldades que elas tinham, e eu me identifiquei, assim, de uma forma que eu falei, nossa, que legal, e elas falavam muito isso, aqui é um ambiente seguro, eu nunca tinha escutado nada disso, e aquilo fez uma transformação na minha vida, assim, que vocês não têm noção, sabe? Eu comecei a entender que tá tudo bem, que tudo tem o seu tempo, que não existe pergunta boba, que eu não era uma burra, que eu tinha o direito de estar naqueles lugares, porque eu comecei a perceber que tudo bem, sabe? Todo mundo tem a sua jornada, todo mundo tem as suas dificuldades, e aquilo foi sensacional, porque eu fiz o curso todinho, né? A gente conseguiu, o curso tinha uma duração de um mês, era um intensivão, assim, de férias, porque as meninas que são da organização todas trabalhavam e faziam faculdade na época, então só rolava nas férias, e era uma rede de apoio sensacional, assim, porque elas ofereciam ajuda de custo de transporte, elas ofereciam ajuda de custo se eu quisesse pagar alguém para levar a minha filha, para ficar com a minha filha, ou se eu quisesse levar minha filha junto, tudo bem, não tinha problema. Então, assim, eu falei, gente, não é possível, eu nunca tive contato com algo assim, sabe? Aí eu falei, gente, não é possível que isso é tão legal assim. E o curso foi só o começo para mim, porque depois que eu entrei ali, eu fiquei assim com isso dentro de mim. Falei, nossa, eu quero levar para o mundo, eu quero participar de tudo. Eu acho que eu tenho que me enfiar no meio dessas coisas. E aí eu virei um arroz de festa, né? Porque eu saía me enfiando em tudo quanto é meetup, em tudo quanto é evento. Já fui em hackathon, assim, tipo, 3 dias virada com a minha filha do lado, e ela super gosta. Então, assim, foi muito legal essa rede de apoio, porque eu comecei a incentivar outras meninas, eu chamava as meninas da faculdade, falava, gente, tem um meetup ali assim, tem uma comunidade aqui, ali assim, e eu comecei a ir, sabe? E fez uma diferença muito grande na minha vida, porque eu comecei a entender que eu mereço ocupar esses espaços, que eu sou uma pessoa inteligente, que eu estou aprendendo no meu tempo, então eu acredito que a rede de apoio fez toda a diferença, sabe, para mim. É legal ouvir você falando isso, assim, inclusive do teste do pescoço, assim, porque minha primeira graduação eu fiz numa universidade particular e eu era bolsista, eu fui bolsista pelo ProUni, então eu me deparei, assim, com uma realidade muito diferente que eu estava habituado, assim, então eu vim da escola pública, onde eu estava acostumado, onde majoritariamente a maior parte dos meus colegas e dos alunos, assim, do ensino público eram negros, e ao chegar no ensino superior, assim, e numa universidade particular, eu olhei para a turma, assim, e aí eu era, tipo, o único negro da minha turma. E aí eu fiquei assim, e agora? Então, foi um choque de realidade muito grande. E aí, assim, até refletindo um pouco depois, assim, na vivência, na segunda graduação, no ensino superior público ainda, foi muito semelhante, assim. Eram dois negros, assim. E isso eu gosto de refletir muito sobre isso, assim, em relação à percepção de mercado de trabalho mesmo, assim. Então, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu estava sempre acostumado a ser a minoria, tipo assim, sempre acostumado a não encontrar semelhantes, não ter, tipo assim, ter que pensar sobre os assuntos que eu ia discutir, porque muitas vezes as pessoas não estavam inseridas naquele tipo de assunto, não tinha aquele mesmo tipo de vivência e às vezes vinha com uma visão meio deturpada, assim. E eu acho legal pensar nessa questão das redes de apoio, assim, nesse sentido, que de fato isso vai se disseminando, assim, isso vai criando uma grande rede no sentido de você faz, conhece, tipo, vai trazendo novas pessoas, isso vai se tornando bem que uma comunidade, assim. É, uma comunidade que eu gosto muito assim, do trabalho que a galera faz é do Extra Minas Pretas. E aí, tipo assim, eu não conhecia uma amiga minha que começou a trabalhar na DTI, que é negra também. Ela falou muito sobre, e eu comecei a seguir, tipo assim, e o trabalho é excepcional. E assim, toda oportunidade que eu tenho de, tipo, alguma amiga minha negra que fala assim,
cara, eu quero trabalhar como designer, tipo assim, quero trabalhar como UX, das primeiras referências, assim, que eu mando. Porque eu acho que também tem muito essa questão de, assim, muito mais do que inserir a pessoa no mercado de trabalho, tipo assim, conseguir vaga e tal, já é uma coisa difícil, a gente sabe, assim, a realidade das pessoas, por exemplo, a maior parte das pessoas negras, inclusive, tem um histórico de periferia, de pobreza, então já é um difícil acesso à universidade, por exemplo, ao ensino superior. Então, depois, na hora de concorrer a vagas de trabalho, então, assim, aí uma pessoa que às vezes estava trabalhando, tipo assim, para ajudar os pais, estudando, tinha que olhar o irmão, tipo assim, concorrendo com um cara que às vezes a única obrigação dele era, tipo, estudar, podia fazer, sei lá, estágio nas melhores empresas, poderia ficar 3 meses viajando, tipo assim, para fazer um intercâmbio cultural ou aprender uma língua, tipo, e aí vai concorrer de igual para igual. Então, assim, já tem essa defasagem, assim. E aí, muitas vezes, você chega no mercado de trabalho, você se sente como, assim, o único. E aí, assim, existe uma dificuldade muito grande de reter essas pessoas, de manter essas pessoas, inclusive, no mercado, justamente porque, assim, são vivências distintas. E aí, às vezes, o ambiente de trabalho, a empresa não está preparada para também dar suporte a essas pessoas com cotidianos e vidas diferentes daquela bolha, digamos assim, que já está se habituado a ter, assim. Eu queria entender um pouquinho mais, assim, a fundo do trabalho que vocês fazem no AfroPython hoje. Sim, sim. Olha, o AfroPython, eu só contextualizando um pouquinho, o AfroPython é uma comunidade, né, que inicialmente ela tinha só foco com programação em Python, realmente. Ela foi criada em 2017 lá em Porto Alegre por um grupo de pessoas negras que tinham lá. E em 2019 rolou o primeiro evento, assim, grandão, que foi o AfroPython Conf. Tiveram várias empresas que patrocinaram. E esse evento, assim, foi mega legal, porque foi o dia inteiro, tinham várias trilhas, e foram muitas pessoas negras. E assim, não foram só pessoas de Python, foram várias outras pessoas, tiveram trilhas diferentes. E aí o pessoal, a galera percebeu assim que tava dando certo aquela comunidade e que a gente tinha um público assim que fazia sentido participar. Então a gente começou a expandir, sabe? Aí depois começaram a rolar os eventos aqui em São Paulo, a gente fazia meetup, já teve cursos assim, a gente teve semanas de data science, várias coisas. Então, assim, depois que começou a pandemia, a gente teve que se reinventar, né? Então, a gente começou a fazer um talk show, que é o Papo Reto, toda semana, e toda semana a gente traz uma pessoa negra da área de tecnologia, e aí a gente começou a abrir mais, né? Não era só Python. A gente trazia uma pessoa negra para dar visibilidade e tudo mais, né? Essa pessoa fazer uma talk, a gente conversar, um papo reto para saber a jornada dessa pessoa, bem descontraído, como a gente está fazendo hoje. Só que esse ano a gente deu um avanço assim muito legal, porque o AfroPython passou de comunidade para empresa. Hoje a gente tem o CNPJ, então a gente já consegue fazer umas coisas mais legais assim, né? Então esse ano a gente começou a fazer as lives em parcerias com empresas, que são as lives patrocinadas. Por exemplo, eu não sei se pode falar, mas assim, é sobre empresas, né? A gente fez uma live com a Gama Academy, por exemplo. A Gama Academy lançou um curso para mulheres e eles queriam alcançar mulheres negras, então eles fizeram uma live patrocinada junto com a gente e foi bem legal, porque assim, a gente tem um público que sempre está acompanhando as nossas redes, os nossos eventos, então várias pessoas se inscreveram. Aí agora a gente está também desenvolvendo um bootcamp para a gente fazer no primeiro semestre do ano que vem, e a nossa intenção é essa, sabe, fazer a conexão com as empresas e com as pessoas pretas, a gente oferecer essas oportunidades para as pessoas pretas. Ano passado a gente fez também um curso que foi com uma empresa aqui de São Paulo, a empresa demonstrou interesse, e aí a gente fez um curso, acho que foi de um mês, de Data Science junto com essa empresa, e a gente fez a seleção das pessoas, né, então a gente falou, a gente tem essas pessoas negras aqui interessadas, a gente fez um filtro, e a gente entrega para a empresa oferecer o curso, aí foram acho funcionários que deram esses cursos e tudo mais. Então a gente faz essa conexão, sabe? A gente usa a nossa força de trabalho. Hoje na organização a gente tem pessoas diversas assim, é muito legal.
Então, a gente usa a nossa força de trabalho, a gente faz a conexão com as empresas e a gente pega o nosso trabalho e a gente entrega para pessoas negras para fazer essa ponte, sabe? Essa parceria. Eu gosto de ver o trabalho das comunidades muito como uma ponte mesmo, assim, porque há um tempo atrás a gente teve até uma discussão aqui interna dentro da DTI com a Márcia Rocha, do Transempregos, e ela falou muito sobre isso, assim, que o trabalho da comunidade dela, tipo assim, do Transempregos, é justamente fazer essa ponte, assim. Às vezes tem um monte de empresa querendo contratar, um monte de gente buscando oportunidade de emprego, e assim, às vezes o que falta é esse incentivo, essa conexão, e também, querendo ou não, tipo assim, a questão da preparação do ambiente. Então, eu vejo que o trabalho que as comunidades fazem muito hoje, assim, tem um viés de capacitação dessas pessoas, então, de garantir capacitação dessas pessoas, tem um trabalho que é de um senso de pertencimento, de, cara, aqui é seu lugar, tipo assim, não se minimiza, aqui é de fato seu lugar, você merece estar aqui. Então, de conectar essas pessoas com outras pessoas pretas, para que elas se sintam pertencentes àquele, de fato, àquele ambiente, e esse trabalho de ponte, assim, de conexão com as empresas, muitas vezes para tanto vagas de emprego, mas como também de troca de experiência, meetups, essas coisas que às vezes geram esse distanciamento. Assim. Eu vou citar um exemplo assim de uma vivência que eu tive bem legal. Assim. Tem como eu sou da área de produto, assim, design, tem uma página que chama Black's Hood Design, se não me engano, que é tipo assim, uma página com um monte de designer negro, assim. E aí é do mundo todo, assim. E aí é legal, assim, que, por exemplo, às vezes no dia a dia, por exemplo, no contexto da empresa, no contexto da cidade, das amizades que eu tenho aqui, ou da universidade, você não vê tantas pessoas pretas fazendo design. E você pega, tipo assim, tem uma página que cataloga isso, assim, e você fala assim, cara, tem muito designer preto, que massa, assim. E aí, grandes referências que eu tenho hoje enquanto designers, assim, eu conheci lá, sabe? Então, tem um cara que chama Carlisson, que ele é de Maceió. Eu conheci ele nessa página, assim. Eu já tive a oportunidade de, tipo assim, ver que ele ia fazer um meetup. Eu falei, cara, eu faço questão de ir no meetup desse cara. Então, é muito legal isso, assim, a nível conexão mesmo, assim, de que essas comunidades muitas vezes assim vão gerando, sabe? Então, de fato, ela serve não só como uma rede de apoio para a questão mercadológica, de trabalho, que, querendo ou não, é importante, mas a nível experiências, a nível pertencimento, que eu acho que é muito relevante a gente falar sobre isso, que é de se sentir pertencente àquele local, sabe? E aí, Amanda, eu queria entender um pouquinho de você, assim, o que você, assim, acha que a gente está evoluindo muito enquanto sociedade, as empresas estão, hoje em dia, entendendo o papel da diversidade nas empresas, muitas empresas estão trabalhando, inclusive, com vagas afirmativas para mulheres, vagas afirmativas para pessoas pretas, vagas afirmativas para pessoas LGBTQI. Eu queria entender de você, assim, qual que é o papel que você entende da comunidade, das comunidades, dessas comunidades hoje, nessas mudanças que a gente vê acontecendo no mercado, assim. Eu vou ser um pouco polêmica, assim, sabe? Eu vejo que tem muitas empresas, muitas iniciativas realmente afirmativas, só que, infelizmente, eu vejo que em algumas acontece assim, da empresa não adianta só, sabe? Ela fala assim: olha, eu tenho um programa aqui para pessoas negras e tudo mais, mas como que essas pessoas vão ser tratadas depois que elas estiverem lá dentro? Sabe? Então, assim, eu vejo que o papel da comunidade é muito importante, como você disse. Para mim foi, assim, falando da minha experiência, esse empoderamento da gente entender que a gente faz parte e tudo mais. Mas, assim, eu acredito que o papel das empresas, é claro, estarem próximos das comunidades e tudo mais, só que tem que investir também, sabe, em capacitação interna com os colaboradores que eles já têm ali dentro daquelas empresas, sabe? Porque é muito desagradável. Já aconteceu, por exemplo, de eu entrar numa empresa, tipo, você vai no banheiro de manhã escovar o dente e a colega fala assim, a colega branca chega lá e fala assim, nossa, esse cabelo aí é seu mesmo? Sabe? Então, assim, fala, não, comprei, não, claro, não é meu, paguei, então, tipo assim, Querer pegar no cabelo. então assim, eu acho que vai muito além de vagas afirmativas, sabe? Vai muito além. Olha, a gente tem um programa aqui, porque a gente para pensar.
54% da população brasileira é formado por pessoas negras e pretas. E se a gente for começar a afinar esse recorte, né? Qual é a porcentagem de pessoas que estão em cargos de liderança, falando em diversidade? Mulheres, o público LGBT está no cargo de liderança. E quando estão nesse cargo de liderança, diminui ainda mais a porcentagem. Quantas pessoas negras, sabe, estão em cargos de liderança numa empresa? Então, como que eu vou entrar numa grande empresa e olhar, tipo, poxa, um diretor ali é negro, eu consigo me enxergar naquele diretor? Sabe? Então, vai além desse programa da empresa ter uma vaga afirmativa. Aí a gente para pensar, eu estou entrando num programa de diversidade em uma grande empresa, eu estou sendo um token ali? Eu vou ter uma oportunidade de me desenvolver tecnicamente, de crescer tecnicamente. Então, tem tudo isso, sabe? Então, eu acredito que ainda tem muita coisa que precisa ser mudada. Eu vejo, sim, algumas empresas realmente investindo nessa mudança, outras nem tanto. E eu acredito que essas empresas que não investem nessa mudança, vai chegar uma hora que vai ficar para trás, sabe? Infelizmente. É muito triste dizer isso, mas é a realidade. Então, eu acredito que o papel da empresa da comunidade. É, claro, fazer essa conexão com as pessoas, mas eu acredito que tem que partir muito das empresas também, sabe? Eu vejo que, por exemplo, com essas comunidades houve um certo avanço nesse nível de discussão, assim, eu não consigo me imaginar 10 anos atrás ouvindo, sabe, uma discussão sobre inclusão de pessoas trans, de pessoas pretas, de mais mulheres. Até que mulheres era uma discussão que já começava a existir devido ao movimento ter uma força um pouco maior, assim, há 10 anos atrás. Mas, assim, eu acho que várias dessas comunidades começaram a criar força, tipo assim, há pouco tempo, assim, ou um tempo relativamente curto. E aí, assim, eu vejo que a gente teve alguns avanços, assim, a questão das vagas afirmativas, a questão de, tipo, capacitação para essas pessoas, mas eu também concordo muito com isso que você disse, assim, que muitas empresas, às vezes, utilizam disso como forma de promoção, de olha como somos legais, como somos inclusivos, a título de se promover enquanto marca. Muitas empresas não se preocupam com a capacitação interna e preparação de ambiente, então, assim, não se preocupam com a cultura da empresa, não se preocupam com os profissionais que já existem ali, se aquelas pessoas que estão entrando ali para vagas afirmativas para negros, por exemplo, se elas vão ser bem tratadas, se elas vão ser bem acolhidas no contexto de trabalho. E aí eu acho que tem um ponto um pouco crítico, assim, e até meio contraditório, que assim, eu acho que essas discussões surgiram muito devido às comunidades. E aí acabou que as empresas se apoiaram muito em cima das comunidades para isso, assim. Então as empresas se sentem meio que assim, não se sentem na responsabilidade de ter que promover esse tipo de discussão, de ter que fazer esse tipo de debate internamente. E aí joga isso sempre como responsabilidade das comunidades. Então, assim, beleza, tem um fórum de pessoas negras, tem esse. Mas, assim, é raro você ver essas discussões acontecendo internamente dentro das empresas, assim, de forma a promover mudanças culturais dentro do ambiente de trabalho, inclusive para acolher essas pessoas negras que muitas vezes estão vindo de processos seletivos afirmativo para essas pessoas, mas o ambiente não é nada afirmativo para essas pessoas. Sim, eu concordo realmente. E às vezes é muito triste, porque tem muitas empresas que só querem profissionais que já são, tipo, pleno, sênior, e uma pessoa que já está nessa senioridade, ela já está trabalhando, sabe? Ela já está bem colocada, ela não quer entrar em qualquer coisa, assim. E aí a empresa não quer investir, às vezes, em capacitação, ou às vezes, quando você vai olhar, tipo, um processo seletivo afirmativo, tem N barreiras que aí a pessoa já não consegue nem chegar, sabe? Assim, eu quero um inglês fluente, eu quero quero uma faculdade de elite. E não é a realidade de muitas pessoas. Você falou da faculdade, eu tive a mesma experiência que você. Eu estudei a primeira faculdade, numa faculdade particular, e realmente você vê ali que são as pessoas que trabalham e podem pagar, ou que têm uma bolsa, e são só pessoas brancas, realmente. Aí quando você chega na pública, é pior ainda, porque você pensa, eu, por exemplo, quando eu cheguei, falei, gente, não acredito que eu estou gastando 3 horas para ir trabalhar, 3 horas para voltar, eu chego em casa, ainda vou fazer comida para minha filha, vou ajudar ela a fazer lição, e o meu colega é um menino de 18, 19 anos, que dorme até meio-dia, faz trabalho, tem ótimas notas, e o pai vai buscar com puta carrão na porta da faculdade, sabe?
sabe? Então, assim, essa é a realidade das pessoas. Aí a gente pensa, meu Deus, como que eu vou ter dinheiro para fazer um curso de inglês? Como que eu vou ter dinheiro, sabe, para fazer outras coisas? E aí o processo seletivo já barra ali. Aí a empresa chega na comunidade, poxa, eu tenho uma vaga assim, tipo, para um sênior mega blaster, e eu quero que você me indique uma pessoa. Eu falo, cara, não tem essa pessoa para te indicar, essa pessoa já está trabalhando. Você precisa abrir uma oportunidade para uma pessoa que está começando, você tem que capacitar essa pessoa, sabe? Eu vejo muito, assim, nesse sentido, assim, que muitas, poucas empresas, na verdade, assim, elas querem investir na base, assim, na formação dos profissionais. Muitas vezes é assim, eu quero o cara já, tipo assim, um profissional já formado. É o cara que vai vir e vai desembolar aqui dentro da empresa, assim. É triste ver essa realidade porque, assim, às vezes a gente tem muita gente querendo aprender pra caramba, assim, tá em busca de uma oportunidade, assim, só precisa de um ambiente próspero para conseguir aprender e desenvolver, e tem mega potencial de fazer coisas assim, magníficas. Só que aí, às vezes, ela já de cara, no primeiro contato, ela já dá de cara com a porta, assim, digamos. Considerando isso, assim, até essa questão da preparação e da base, assim, é, eu conheço algumas comunidades que investem muito na formação de fato, formação de base. Assim. Então, acho que existem alguns problemas que são até maiores necessariamente do que percentual de pessoas pretas nas empresas. Porque, assim, percentual de pessoas pretas nas empresas é reduzido, parte por causa do processo seletivo, elitista, e que separa muitas vezes e barra muitas pessoas de entrar, mas ainda existem alguns outros problemas um pouco mais estruturais, que é assim, percentual de pessoas pretas que têm acesso a, tipo assim, educação, tipo assim, a fazer uma graduação, tipo assim, fazer um curso de inglês, todos esses pré-requisitos, então, assim, é mínima essas oportunidades. Aí você vai olhar, por exemplo, sei lá, oportunidade de pessoas pretas ou pessoas de periferia que têm oportunidade de fato de fazer um ensino superior que, assim, e de qualidade. Então, eu lembro quando eu estudei, tipo, de bolsa, assim, o resto da galera que era bolsista comigo era a galera que normalmente, assim, cara, acordo, sei lá, 5 horas da manhã para 6 horas sair, tipo, de contagem, para 7 horas estar trabalhando, tipo assim, pegando serviço, aí eu largo de serviço 4 horas da tarde, tipo assim, é o tempo de eu, tipo, passar na academia, tipo, fazer exercício ali, tomar um banho, para poder chegar na faculdade, tipo assim, sem estar suado do trabalho, sabe? Então, assim, e aí a pessoa, tipo, saía da faculdade 10h30, tipo, e voltava para contagem, chegava meia-noite, ou seja, que hora que essa pessoa tem para estudar, para fazer um trabalho, é tipo, e aí ela começa a sacrificar um monte de coisa da vida dela, assim. Aí das duas, uma, ou as pessoas que conseguiram formar, foram pessoas que sacrificaram, tipo assim, grande parte da vida delas, ou são pessoas que, tipo assim, na verdade, tipo, tiveram que sacrificar os estudos, assim. Então é muito, eu acho muito raro, por exemplo, sei lá, e é uma vivência que muitas pessoas não têm, que a gente fala assim, cara, o que você teve que sacrificar para você fazer faculdade, tipo assim, para você poder trabalhar onde você trabalha hoje, assim. Sei lá, muitas pessoas vão falar assim, sacrifiquei, sei lá, noite de festa, sacrifiquei, sei lá, tipo, uma viagem. Pra gente é tipo assim, cara, sacrifiquei, tipo assim, poder, sei lá, ter um almoço de domingo aqui em casa com meus pais, sabe? Meus pais sacrificaram, tipo assim, o almoço de domingo. Meu pai, tipo assim, pegou o 13º dele para pagar a minha faculdade, sabe? Então, são coisas que, às vezes, assim, em termos de realidades, assim, são muito distintas. E aí a gente, quando a gente encontra esses processos seletivos, assim, muitas vezes eu me questiono muito, assim, até que ponto é afirmativo para uma pessoa negra ou de que fato, ou até que ponto você simplesmente quer, tipo assim, colocar uma vaga para uma pessoa que muitas vezes não vai ter o mínimo de condição de conseguir entrar nessa vaga, sabe? Então, assim, ou se tiver, é uma pessoa que às vezes já tem, tipo assim, muito mais experiência, muito mais vivência de mercado e que às vezes ela não precisa daquela vaga. E aí eu acho que tem esse ponto, assim, também. Queria ouvir de você, assim, se você já vivenciou, já teve contato com alguma experiência, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, no mercado brasileiro, hoje existe uma discrepância de salário entre mulheres e homens, e aí eu queria ouvir de você, assim, se você já ouviu algum relato sobre isso em relação a pessoas pretas frente a pessoas brancas, e o que é que você enxerga, assim, que as comunidades fazem ou poderiam fazer juntamente, obviamente, obviamente, junto às empresas,
mas para tentar reduzir isso, assim, e o que está ao nosso alcance, digamos assim, para tentar minimizar que isso aconteça cada vez mais. Olha, assim, é uma coisa que eu caí na realidade sozinha, assim, nesse último ano. Como que a nossa trajetória é mais difícil e mais longa, né? Porque, assim, desde 2017 eu tive meu primeiro contato com comunidades. Então, meu networking, assim, foi enorme. Eu conheci várias pessoas e eu parei para pensar, por exemplo, mulheres brancas que eu conheci, que eu tive comunidade, que eu tive contato, que em 2017 estavam entrando na área. Aí hoje você vai ver, elas já são sênior, já são tipo tech leads, sabe? Eu falo, gente, é muito rápido. Aí, outro dia, eu chamei uma moça que ela é muito amiga minha, muito querida, para fazer uma live com a gente no AfroPython. E aí eu falei, manda uma mini bio sua, não sei o quê. E ela virou tech lead recentemente. Aí eu fui olhar a mini bio e falei, meu Deus, tipo assim, a mulher já tem 15 anos de experiência e agora que ela é uma tech lead, sabe? Aí eu comecei a perceber isso. Aí tem um outro rapaz que eu conheço também, que ele é negro, e ele virou tech lead ano passado, e ele conversando comigo, ele, não, porque eu tenho 16 anos de experiência, fiz faculdade, isso aqui, lá no Nordeste, eu falei, gente, 16 anos de experiência. Aí eu vejo outras pessoas, eu mesma, eu não sou sênior, sabe, tipo, até hoje. Aí eu vejo, gente, tem meninas que eu conheci ontem, tipo, já tá sênior, eu não sei o que acontece, sabe, mas eu acho que a nossa jornada é muito mais difícil, a gente tem que ficar ali se provando toda hora, eu não sei, eu não entendo o que acontece, sabe? Eu já tive, tipo, trabalhei em empresa, uma empresa muito grande que eu tinha noção do bom trabalho que eu tinha, eu recebia feedback dos clientes legais, e uma pessoa que entrou junto comigo, eu via a pessoa subindo, e aí, tipo, na minha avaliação de performance, meu líder falou para mim, nossa, fez 1000 elogios para mim, e chegou na hora ele falou assim, você é muito boa, mas eu não te vejo como uma analista para te promover ainda. Rapaz, aquilo ali, minha alma saiu do corpo, sabe? Eu fiquei indignada, e eu gostava de trabalhar na empresa. E eu falei, eu não aceito isso, não sou obrigada. Na semana seguinte, eu arrumei um serviço e fui embora, arrumei outro. Porque assim, foi pelo desaforo, sabe? Eu falei assim, tá, tô júnior aqui, vou continuar júnior lá. Mas sabe quando você sai assim, aquilo me doeu na alma, o cara falar isso. Porque eu tinha consciência que eu estava fazendo um bom trabalho, às vezes entregando até mais que outros colegas que tinham entrado comigo, e por que que o cara subiu? Sabe, o cara, tipo, você olha assim, o cara branco com inglês fluente, que vem do Mackenzie, fala, por que que o cara subiu e eu não, sabe? Então, assim, eu vejo que a nossa jornada é muito mais difícil. Eu não sei o que acontece, sabe? Você tem que ter muita disposição ali de estar em pé todos os dias e tentando, batalhando. Não é que a gente está olhando na grama do vizinho, mas assim, é mais difícil, sabe? Assim, não sei o que acontece, que é muito mais difícil. E eu acredito que hoje em dia, assim, o que a comunidade pode fazer realmente é dar esse empoderamento para as pessoas, sabe? Tipo, a gente conversar, ensinar. Uma coisa que eu percebo que hoje em dia ninguém tem que ficar investindo só na parte técnica, sabe? Tem que investir muito nas soft skills. Então, assim, a pessoa tem que ser descolada, se chegar ali, dar as caras e vamos para a luta. E eu acredito que eu aprendi muito, assim, trabalhar as minhas soft skills estando em contato com a comunidade. E que nem você falou da comunidade do UX para Minas Pretas, da Karen. Eu nem trabalho com UX, mas já fui em vários eventos delas, assim. Então, assim, você vai aprendendo uma coisa aqui, uma coisa ali, você vai ficando que eu sou super cara de pau, alguém me chama, vamos fazer uma live, bora, vamos fazer. Então, assim, é isso, sabe? A gente tem que se virar nos 30 cada vez mais para você conseguir pelo menos acompanhar o mercado junto, sabe? Eu vejo que esse papel é muito importante da comunidade. Eu estava refletindo aqui enquanto você falava assim, em alguns aspectos disso assim, que eu estou pensando assim, quando eu estava procurando um estágio ainda, e aí assim, eu já tinha duas graduações, estava terminando minha segunda graduação, já tinha tipo assim, curso de gestão de produto, tinha tipo assim, curso de especialização em design gráfico e interface, e a dificuldade que foi eu conseguir um estágio, tipo assim, de fato assim. Cara, e às vezes assim, estágio é um negócio para você aprender. Então, assim, é um negócio para quem está na faculdade, zero experiência. Eu já tinha experiências anteriores de trabalho de carteira assinada, inclusive, estava buscando estágio, e eu lembro a dificuldade que foi, assim. E aí eu pensei em dois aspectos muito, assim, que eu vejo da comunidade, assim. Um é esse empoderamento mesmo que você disse, que, de fato, assim, eu acho que você reconhecer seu local, assim, seu lugar, é muito importante para você, tipo, entender onde você quer estar, onde você não quer estar. E, assim,
é lógico, isso não vem assim, não vem de início de carreira. Então, assim, para você conseguir, tipo, se empoderar mesmo, assim, é muito importante você ter uma estabilidade, assim, de falar assim, cara, beleza, eu posso abrir mão desse emprego aqui que, tipo assim, eu consigo me manter. E a gente sabe que não é a realidade da maior parte das pessoas, assim. Então, eu acho muito engraçado, assim, ver alguns amigos, tirei um ano sabático aqui porque, tipo assim, não estava dando essa empresa, estava me desgastando muito. E a gente, enquanto assim, a realidade de muitas pessoas pretas não é essa de tipo, cara, não vou ficar nessa empresa porque a empresa não me valoriza, assim. Seria meu sonho que fosse a realidade, mas infelizmente não é da maior parte das pessoas. E aí eu acho que tem um outro ponto também, que é assim, eu sinto que às vezes existe um certo receio, uma certa desconfiança, e aí eu vejo assim, a importância, por exemplo, da comunidade no sentido da indicação. Por quê? É, é muito é muito massa assim em relação à indicação, porque às vezes eu não tive vivência nenhuma, sei lá, com alguém que eu estou prospectando, estou imaginando contratar. Só que aí eu conheço alguém da comunidade que já trabalhou com essa pessoa. Então isso vai aumentando o seu leque ali de conhecimento de pessoas, assim, que aí às vezes você vai falar assim, cara, vou abrir um processo seletivo, eu não preciso ficar fazendo um mega headhunt no, tipo assim, no LinkedIn. Cara, eu vou mandar aqui, tipo, para a comunidade, vou olhar se tem pessoas capacitadas, referência de pessoas que possam me indicar, que eu acho que pode ser uma boa porta de entrada também, assim. É, e aí, nesse sentido, assim, também, de indicação, aí eu acho que eu deixo um questionamento também, que é assim, porque, assim, e aí até pensando na questão das lideranças, assim, é porque que sempre a gente se depara, assim, a maior parte das vezes a gente se depara com é, oportunidades que, por exemplo, pessoas pretas estariam plenamente capacitadas a assumir e sendo assumidas por pessoas brancas, assim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua vivência, assim, das suas experiências e do que você acha que pode ser feito também, ser trabalhado nesse sentido para preparação de lideranças, das empresas se prepararem para terem lideranças pretas, sabe, mais pessoas pretas como lideranças, assim. Nossa, eu acredito muito no aquilombamento, sabe? Eu acho que muito a gente tem que se unir, sabe? Um ir levando os outros, um trazendo os outros. Eu vou até contar assim um pouco da minha experiência para vocês, porque como eu disse, eu fiz o Minas Programa em 2017 na empresa que eu trabalho hoje. E quando acabou o curso, uma das professoras trabalha lá até hoje, assim, do nada. Ela me chamou um dia, ela falou assim, Amanda, eu queria tanto que você viesse trabalhar aqui, você é tão legal, não sei o que. Eu falei, nossa, mas eu, assim, eu não tinha conhecimento técnico na época. E essa moça se ofereceu para ser minha mentora. Ela falou assim: eu quero ser sua mentora, quero te ajudar. Eu trabalhava em outra empresa na época e eu ia lá de 15 em 15 dias. E assim, ela pegou na minha mão mesmo para estudar Java comigo, para me ensinar. E eu ficava assim, gente, mas por que que ela tá fazendo isso, sabe? Tipo assim, ela não quer nada em troca, por quê? Eu ficava pensando assim, e foi uma coisa assim maravilhosa, sabe? Hoje ela é uma líder lá na empresa, e chegou um momento que ela falou assim: eu acho que você já está apta para trabalhar aqui, tenta um processo seletivo, eu vou te indicar e tudo mais. E foi o que aconteceu, sabe? Super rolou. Eu passei no processo seletivo, foi bem longo assim. E uma coisa que você falou faz muito sentido, assim, é com o tempo que a gente adquire isso, sabe? Hoje eu paro para pensar uma coisa que jamais eu perguntaria, tipo, 5 anos atrás, numa entrevista de emprego. Acho que a primeira coisa que eu ia perguntar, sei lá, o que, que eu ia fazer, qual o meu papel. Eu não, só que hoje, assim, pergunto para a empresa, qual que é a cultura da empresa de vocês? Como que eu vou me sentir dentro? E eu tenho que perguntar isso, porque eu tenho que trabalhar em um lugar que eu tenho uma sanidade mental, que eu me sinta pertencente, sabe? E assim, eu queria muito trabalhar nessa empresa, porque tem uma cultura muito legal, assim, com pessoas negras, com o público LGBTQIA+, né? Então, assim, eu falava, eu me sinto parte dessa empresa. Então, assim, eu vejo que foi um aquilombamento, porque essa moça é uma moça negra, ela é uma líder hoje lá dentro, então, assim, eu posso me espelhar nela, e não é só ela, tem várias pessoas negras, né? Eu posso me espelhar nela como uma líder, ela pegou na minha mão e me trouxe, sabe? Assim como eu tento fazer com outras pessoas, e eu vejo que lá é isso, assim, um vai tentando fazer com outras pessoas. Hoje é muito legal porque eu sou professora nessa comunidade que eu fui aluna, então assim, e é muito legal que eu sempre incentivo as meninas. Eu peguei uma menina para fazer meio que uma mentoria assim também, então eu acredito que
só assim que a gente vai conseguir ocupar esses lugares, sabe? Um pegando pela mão do outro, fazendo um aquilombamento, todo mundo se puxando. Então, eu acho que esse foi o papel da comunidade na minha vida, e esse é o papel que a comunidade pode fazer, assim, falando de pessoas negras umas com as outras, esse aquilombamento, sabe? Eu acho que você chegou bem no ponto, assim, que eu acho que a gente resume bem, assim, toda a discussão que a gente teve, assim, que é a questão de, tipo, assim, a questão de fato, ir puxando os outros, assim. Então, ver minha evolução não só como minha evolução, mas como oportunidade para trazer outras pessoas a evoluírem junto comigo, assim. E eu acho esse papel muito, muito importante, assim, que juntos somos mais fortes, assim. Então, igual qualquer movimento social, assim, a gente vê que quanto mais unificados os movimentos estão, mais força eles têm, maiores são as discussões, mais mudanças eles conseguem gerar. Então, assim, pensar que quanto mais junto eu tiver, mais força eu estou trazendo para o movimento e também não perder de vista as oportunidades individuais, assim. Então, cara, estou evoluindo, isso é uma oportunidade, assim, é uma oportunidade que eu posso estar abrindo para outras pessoas, inclusive. Então, assim, o que eu consigo fazer de mudança individual aqui, tipo assim, é o famoso efeito borboleta, assim, tipo, vou bater minha asinha aqui e todo mundo estiver batendo a asinha, no final a gente fez um furacão, sabe? Exatamente. A gente pega, vamos invadir, vamos hackear esse sistema aí, todo mundo junto. Como tem um programa na empresa que eu trabalho que é enegrecendo a tecnologia, e eu acho que é isso, assim, vamos enegrecer tudo, um pegando na mão do outro, e vamos que vamos. E para a gente encerrar o episódio, então, eu queria agradecer a sua participação, Amanda. Muito obrigado. Acho que foi bem proveitosa a discussão. Pessoal, para quem ainda não conhece, então, sigam o AfroPython. Você quer passar o Instagram? Sim, sim, o Instagram do AfroPython é AfroPython só mesmo, e se alguém quiser me adicionar nas minhas redes sociais, meu LinkedIn é Amanda Silva Dev, e meu Instagram, se quiser seguir também, é Mandi, tipo M-A-N-D-Y, Pri, com Y também, Mandi Pri. Queria agradecer, então, a sua participação. Amanda, muito obrigado. Acho que a discussão foi muito rica e espero ver você mais vezes aqui no Entre Chaves também. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com essa troca. Eu acredito que a gente levar a nossa voz assim para outras pessoas serve de um incentivo muito grande, assim, sabe? Então, a gente encerra o episódio assim, pessoal. Obrigadão.